Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, hoje com a participação de Sua Excelência, o senhor Secretário de Estado da Fazenda, senhor Paulo Eli. A dinâmica hoje será da seguinte forma: nós temos, por primeiro, nós vamos ter a fala do secretário Paulo Eli e depois nós vamos tratar da deliberação dos projetos em poder de Vossas Excelências, que farão, evidentemente, os seus relatórios e darão seus respectivos votos. A apresentação do secretário Paulo Eli é em razão de requerimento apresentado pelo deputado Milton Obres e foi aprovado por todos os seus deputados que fazem parte desta comissão. E a ordem do dia para com o secretário Paulo Eli é com o intuito de prestar esclarecimentos quanto às previsões orçamentárias para 2021. Né? Então, já está presente aqui o senhor secretário Paulo Eli. Seja bem-vindo, senhor secretário. Da mesma forma, está presente, né, o senhor Bob Zenit Zinzato, que é o gerente de elaboração e acompanhamento do orçamento, e também quero aqui também dar os cumprimentos a Michele Nunes de Oliveira, que é assessora de imprensa da Secretaria de Estado da Fazenda. Sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos dividir a nossa reunião em duas etapas e, por primeiro, nós vamos ouvir o secretário Paulo Eli. Após a explanação do secretário Paulo Eli e do seu assessor de acompanhamento do orçamento, nós vamos ouvir os deputados, se assim tiverem dúvidas. Então, senhores deputados, vamos dar início, então. Eu passo, a não ser que alguns senhores deputados queiram fazer algum comentário antes de iniciarmos a fala do secretário Paulo Eli. Consulte os senhores deputados. Não havendo manifestação por parte dos senhores deputados, eu passo, então, a palavra ao secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli. Por gentileza, senhor Paulo Eli. Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente da Comissão de Finanças, senhores deputados, senhora deputada. A reunião de hoje é para atender a convocação da Comissão de Finanças para explicar como que o Estado fez a previsão da receita do ano que vem, em função de que a previsão de receita ela é importante, porque nós temos toda uma série de despesas para cobrir, para prestar os serviços do Estado. Nós temos que pensar primeiro, quando foi elaborada a proposta orçamentária. A proposta orçamentária foi feita, a última revisão, no ambiente de julho. Julho, nós estávamos com uma queda de receita acentuada ainda em relação ao acumulado do ano passado. Então, naquele momento, foi feita a previsão da arrecadação de 2021, com base nos indicadores econômicos daquele momento. É claro que nós temos que separar aquele momento do momento atual. No momento atual, nós já estamos numa recuperação econômica, a receita ela está subindo, está se recuperando. No mês de julho, no mês de outubro, nós tivemos o zeramento da perda do acumulado em relação a 2019, e em cima disso nós estamos construindo, e nós construímos a receita de 2021. Eu vou apresentar para os senhores os números bem rapidamente, depois eu estou disposto a responder todas as perguntas que forem possíveis e fazer os encaminhamentos. Passa a apresentação. Pode seguir. Bom, com base naquele momento de julho, nós podemos ver que a previsão daquele momento, em julho, ainda é uma queda do PIB em 2021 de 5,95% do PIB nacional. É claro que o PIB de Santa Catarina ele se diferencia em relação ao PIB nacional, mas o PIB de Santa Catarina é contido no seu crescimento em função do crescimento do PIB nacional. Então, as previsões daquele momento eram de menos 5,95%. O IPCA de 2020 estava previsto em 1,78%. Nós sabemos que agora o IPCA está previsto no fechamento acima de 3%. O PIB de 21, nós fizemos a previsão nacional de 3,5%. O IPCA de 21 de 3,01% e um esforço fiscal de 1%. Então, foram esses números que nós utilizamos para fazer a previsão orçamentária de 2021. É claro que nós ainda temos
uma insegurança em relação ao que vai acontecer em 2021 em função da pandemia. Se a vacina vier rápido e a vacina começar já no início do ano, eu acredito que a recuperação econômica vai ser bastante forte. Se a vacina demorar um pouco mais, isso vai atrapalhar um pouco na recuperação econômica do mundo, na realidade. E a recuperação econômica do mundo afeta Santa Catarina também. Vamos seguir? Comparando a arrecadação do acumulado até outubro de 2019 a outubro de 2021, nós temos um crescimento de 7%, mais os impostos, taxas e contribuição de melhoria, nós temos um crescimento de 1,1%. E as transferências correntes, houve um aumento em função da ajuda federal de 1 bilhão e 600, com a Lei 173 e a MP 938 e as transferências Covid de 253 milhões. Então, teve um impacto no crescimento da arrecadação desse ano em função até outubro. Basicamente, a arrecadação cresceu em função da ajuda federal. Pode seguir a próxima. Com relação a comparativo da receita líquida disponível, essa é a receita que o Estado tem, que impacta na transferência aos municípios, transferência aos poderes e transferência à despesa basicamente do Estado que sobra depois das outras transferências. Então, o ICMS até outubro, nós temos uma queda de 0,4%. O IPVA um crescimento de 8,8%. O IPVA ele não foi muito impactado em relação à pandemia, então teve um crescimento de 8,8%. O imposto de renda, o crescimento foi de 4,2%. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é o desconto dos funcionários do Estado, que o imposto de renda pago pelo funcionário do Estado fica com o Estado. Então, como não está havendo incremento de folha e não está havendo incremento de expansão do gasto em folha de pagamento, essa receita também ela vai ser contida. Ela está contida esse ano e vai ficar contida o ano que vem também. Nós temos o IPI, que é a transferência federal do IPI, um crescimento de 0,6%. O FPE caiu 5%. O ITCMD, que é uma receita só do Estado, cresceu 3,4%. E a receita líquida disponível teve um crescimento de 0,4%. Então, tudo que nós tivemos agora, até outubro, praticamente, nós zeramos a perda em relação a 2019. Agora, qual é a dificuldade? É fazer a previsão em 2021. Como é que vai ser 2021? Então, nós usamos os dados técnicos do Banco Central e usamos os dados técnicos do mercado, e é isso que nós estamos fazendo. Pode passar? Aqui nós temos um gráfico sobre, no ICMS estadual, o impacto do fechamento das atividades econômicas, do lockdown e do distanciamento social. Todas as medidas de restrição de atividades econômicas que o Estado fez tiveram um impacto forte na arrecadação, onde em maio foi onde a receita teve a maior queda. Então, nós tivemos queda de arrecadação já em março, porque o lockdown foi decretado no dia 17 de março. Então, em março nós já tivemos queda, abril, maio, junho. E julho nós tivemos já tivemos uma recuperação. Então, a recuperação do mês de julho nós já usamos para impactar e para fazer a previsão da arrecadação do ano que vem. Pode seguir. Então, esses são os números totais da arrecadação. Nós já atingimos esse ano 84% da receita orçada, né? Pode seguir. Depois essa apresentação vai ficar com os senhores aqui. Mais uma. Bom, aqui é o total de 2021 da receita prevista de 42.286 e para uma transferências obrigatórias de 11 bilhões e um orçamento de 30.499. Então, esse orçamento de 30.499 é que nós estamos trabalhando para 2021. Aqui é a receita orçada de 20 e a receita orçada de 21, está com acréscimo de 5,5% no global.
basicamente impactado por uma operação de receita de capital, que o Estado ainda não sabe se vai fazer, é uma troca de dívidas com o Banco Mundial e o Banco of America. E, de todo modo, a receita de impostos está previsto um acréscimo de 4,5%. Então, essa é a previsão de receita. Nós temos transferências correntes, uma previsão de 3,1% de crescimento. Nós não vamos mais ter a ajuda federal no ano que vem. As contribuições dos servidores vai ter uma queda de 1,9%, porque a Polícia Militar basicamente não tem mais contribuição patronal, porque, em função da reforma da Previdência, os militares ficaram todos com o Tesouro, agora não tem mais contribuição patronal, então vai reduzir a despesa de contribuições. A receita de serviços também vai ter uma queda, porque o Estado assumiu as cidades que não tem mais a receita de serviço do Porto de São Francisco, que passou para a SEPAR. Então, essa despesa também o Tesouro assumiu, não vai mais ter esse incremento de receita. A receita patrimonial é a venda de ativos, a previsão é a queda. Então, o orçamento do ano que vem, 2021, ele está projetado em 5,5% acima do orçamento projetado que está em execução esse ano. Então, é um orçamento feito em cima de bastante cautela, para não expandir o gasto. Nós temos acordos com o governo federal em relação à expansão do gasto, da despesa de custeio, mas não da despesa de investimento. Então, o teto de gastos ele está previsto aqui nesse orçamento também. Então, a despesa de custeio não pode passar mais que o IPCA. Então, o orçamento é um orçamento real. Segue a próxima. Acabou. O orçamento está com um déficit de 1 bilhão e 600, basicamente em cima do déficit da Previdência. O déficit da Previdência, o ano que vem, deve ser de 5 bilhões e 200. E nós temos que gerar receita líquida do Tesouro de 1 bilhão e 600 para dar conta de pagar o déficit da Previdência. É isso, senhor deputado. Se tiver alguma pergunta. Senhores deputados, o secretário Paulo Eli fez a exposição e vou abrir ao debate, mas eu quero, antes de fazer o debate, eu quero já fazer a primeira provocação ao secretário Paulo Eli. E peço que os senhores deputados também se manifestem. Secretário Paulo Eli, o superávit financeiro de Santa Catarina, do dia 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020, foi da ordem de 2 bilhões e 400 milhões de reais, incluídos aí os restos a pagar e outras eventuais dívidas. Mas se o Estado tivesse quitado os restos a pagar e outras dívidas, mesmo assim, teria um saldo positivo de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, dos quais 450 comprometidos e cerca de 600 e poucos milhões de livre aplicação. Vossa Excelência fez agora há pouco comparativo da receita 2019 para 2020, como estava se comportando. Tenho dito reiteradas vezes aqui para os senhores deputados da Comissão de Finanças e em outras situações, de que o governo de Santa Catarina tem tido um colchão financeiro invejável em relação aos últimos, pelo menos 10, 15, 20 anos no Estado, de governadores anteriores, perfeito? E Vossa Excelência aqui demonstra um quadro da arrecadação, principalmente do ICMS, quando Vossa Excelência põe um gráfico de 2019 e põe o gráfico de 2020 com a queda vertiginosa do ICMS e depois a recuperação também de forma vertiginosa. Já no mês de outubro, a receita líquida do Estado, ela superou a receita líquida do período de janeiro a outubro, superou a receita líquida do mesmo período de 2019. A pergunta que eu quero fazer a Vossa Excelência é o seguinte: em razão de todos esses acontecimentos, em cima do superávit financeiro do dia 31, qual é a previsão do superávit financeiro do dia 31 de janeiro, do dia 31 de dezembro deste ano, para o dia 1º de janeiro deste ano, em relação ao mesmo dia do ano passado? Bom, eu não tenho esses números contábeis fechados agora, mas nós temos uma previsão de que
Como esse ano o governo estadual foi ajudado em 2 bilhões e 600 milhões de reais através do governo federal, de duas maneiras, 1 bilhão e 400 de dinheiro líquido, que foi injetado no Tesouro, e mais 1 bilhão e 300 de não pagamento da dívida pública. Então, o Tesouro está fazendo uma reserva financeira para as contingências de 2021 em função da pandemia. Nós temos ainda, talvez, um grande programa de vacinação, então nós temos que ter um suporte de caixa. De todo modo, o Tesouro vai construir um fundo financeiro de fluxo para que o Estado nunca mais tenha atraso de pagamento de servidores, o Estado nunca mais tenha atraso de fornecedores, e o Estado consiga fazer as obras com prazo certo. Porque uma obra que começa para fazer em 12 meses, hoje o Estado leva 24 meses, em função do atraso de faturamento, em função de... Então, o Tesouro vai fazer o senhor chama de colchão, eu chamo de reserva financeira, para que os contratos do Estado sejam pagos em dia e o Estado compre mais barato, que as obras do Estado sejam pagas em dia e o fluxo financeiro do Estado ele se comporte sem atraso de fornecedores, e sem atraso de empreiteiras, sem atraso de empresas de consultoria ou de supervisoras de obras, para que uma obra que comece em 24, para ser executada em 12 meses, ela termine em 12 meses. Isso faz com que o Tesouro tenha mais economia. Então, a previsão do Tesouro é, no final de 2021, 2020, ter uma reserva, eu chamo ela de imexível, que é uma reserva para não mexer, que não vai ser usada em superávit, ela sempre vai ficar ali, para que o Tesouro tenha segurança nas suas decisões. Então, nós estamos construindo uma reserva de em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais para ficar como reserva de caixa, basicamente uma folha de pagamento. Esse dinheiro ele não vai entrar no orçamento do ano que vem, porque ele vai ser só financeiro, ele vai ficar ali guardado para que o Estado compre mais barato, tenha a garantia dos fornecedores e tenha a garantia da execução das obras e todos os contratos. Então, seria praticamente o mesmo valor do ano passado, esse 1 bilhão e 200 milhões, livre dos restos a pagar e dos compromissos. Isso, livre, okay. E seria um dinheiro que o Tesouro vai guardar embaixo do tapete para usar só na emergência. Então, deputado José Milton Schaefer, é aquilo que o deputado Marcos Vieira vem ao longo desse tempo inteiro afirmando. Então, o secretário Paulo Eli fala numa reserva financeira, mas popularmente a gente chama de colchão financeiro bom. E que bom. E que bom que a Secretaria de Estado da Fazenda tem trabalhado nessa direção, né, de fazer com que a arrecadação possa aumentar. E isso com a ajuda e a colaboração de todos. O próprio secretário, seus técnicos, mas, sobretudo, também, né, os contribuintes estão pagando, e estão pagando bem. A Assembleia Legislativa também, ao longo desses últimos 2 anos e meio, tem feito a sua parte. Então, isso realmente é bom. Então, quero iniciar o debate. Outra situação, o secretário Paulo Eli, né, Vossa Excelência entrou um pouquinho nessa questão, quanto às obras públicas, né, as obras públicas, isso é muito importante. Tem-se o costume de iniciar uma obra e não acabar por falta de recurso. Vai haver a garantia do Estado, do governo, para qualquer obra pública, ao ser iniciada, ter os recursos necessários assegurados para o seu término? Sim, desde que se tenha decisões seguras de que obras vai se fazer. O governador Moisés, quando assumiu em 2019, ele determinou que uma obra só iniciasse quando tivesse o recurso garantido no financeiro. Não, no orçamento não, porque o orçamento, o financeiro é dinheiro em caixa. Então, qualquer obra que o Estado está iniciando hoje, o dinheiro tem que estar reservado. Ele tem que estar garantida a programação. Então, tanto é que a obra da SC 401, agora termina esse mês agora. Então, ela terminou a obra, fez a vistoria, ela vai estar toda paga. Do mesmo modo, nós estamos trabalhando na questão das desapropriações. É costume do Estado deixar as desapropriações sempre para o final. Nós estamos trabalhando para que a desapropriação seja feita sempre no início, exceto aquelas que são litigiosas, aquelas que não dá para pagar, mas iniciar uma obra já com tudo resolvido. Então, toda obra que o Estado der ordem de serviço hoje,
tem garantia do Tesouro, que tem fluxo financeiro suficiente para pagar. Secretário Paulo Eli, ainda com a minha participação, as dívidas do Estado com fornecedores da Secretaria da Saúde foi totalmente quitada? Totalmente não, porque nós temos dívidas que estão sendo judicializadas, porque o prestador de serviço não consegue provar que entregou a mercadoria ou prestou o serviço. Monta a quanto, mais ou menos? Tem discussão em torno de 100 milhões de reais, em discussão, mas o resto está tudo quitado. Sistema prisional? O sistema prisional está todo quitado, exceto uma discussão entre o Estado e entre uma empresa fornecedora de serviços e a Secretaria de Justiça e Cidadania em função do excesso de presos dos presídios. Então, ali tem uma dívida não assumida pelo Estado, mas a empresa está cobrando em torno de 400 milhões. Está judicializada também? Ela vai ser judicializada porque o Estado não reconhece a dívida. E monta quanto? Em torno de 400 milhões de reais. 400 milhões? De reais no sistema prisional, mas a dívida relativa a 2016 e 2017 foi totalmente quitada. Então, temos tudo aí tudo que está reconhecido... Temos aí cerca de 500 milhões que não é reconhecido. Não é reconhecido, tanto na saúde quanto no sistema prisional, que são despesas que vão ficar para o futuro, para discussão e para perícia, basicamente, né? De todo modo, é assim, em dezembro, o que vai ficar de dívida com os fornecedores é a fatura de dezembro. Então, nós estamos... O ano passado, o resto a pagar foram de 700 milhões de reais. Isso. E esse ano, qual é a previsão? Eu não tenho a previsão agora, mas é só a fatura de dezembro, só. Então, basicamente, é a despesa liquidada em dezembro que paga em janeiro, ou despesa de dezembro que vai ser liquidada em janeiro, que vai ser paga em janeiro. E fornecedores e empreiteiros da Secretaria de Infraestrutura? Não tem nada atrasado. Nada atrasado? Não. Ok. Que eu saiba, não. Perfeito. Senhores deputados, eu encerro a minha participação momentaneamente. Está presente também o deputado José Milton Schaefer, seja bem-vindo. Também está presente a deputada Disse Heidscheider. Também os meus cumprimentos e seja bem-vindo também. Eu vou abrir para os senhores deputados. Alguma inscrição? Eu. Deputado Bruno Souza, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Secretário, boa tarde, bom dia. O senhor tem muito mais experiência que eu no meio político, provavelmente muito mais do que a maioria dos deputados. Então, o senhor deve saber melhor do que eu que a fala de um secretário de Fazenda, ela tem muito impacto e ela tem muita ressonância também dentro do parlamento. E ela tem as suas consequências e os seus desdobramentos. Cito um exemplo, por exemplo. O senhor passar uma impressão de que as contas do Estado estão em ótima qualidade e passar um cenário para os deputados que não há nenhum desafio à frente, que está tudo bem da forma como tudo está indo, passa uma mensagem que nós não precisamos nos preocupar com os nossos crescimentos de despesas correntes, com as despesas obrigatórias. Não temos, por exemplo, que debater uma previdência aqui dentro no próximo ano, na próxima sessão legislativa. Por isso, estou apenas dando um exemplo de como a fala tem impacto. Por quê? Na hora de debater uma reforma estrutural, como uma reforma da Previdência, muitos vão lembrar do senhor falando, por exemplo, se for o caso, eu vou fazer a pergunta na sequência, vão lembrar do senhor dizendo que a situação financeira do Estado é confortável. Por isso que eu faço esse prelúdio apenas para fazer a pergunta que eu vou fazer agora, apenas para alertá-lo de que a sua fala tem muito impacto aqui dentro. Eu vejo o Brasil inteiro debatendo, os maiores economistas do Brasil debatendo que um dos maiores desafios da União é justamente a dívida dos Estados, é justamente a situação financeira do Estado. Tanto que nós temos apenas um Estado hoje no Brasil inteiro, em toda a federação, que tem o CAPAG-A, que tem a nota A na capacidade de pagamento conferida pelo Senado Federal, que é o Espírito Santo. A nota de Santa Catarina é a nota C. Eu estou aqui no Tesouro neste momento, nós temos uma nota C no nosso CAPAG. Isso significa que nós estamos com a penúltima pior nota entre os estados. Nós temos, por exemplo, o nosso pior indicador é a poupança corrente, onde nós temos 95,64% das despesas correntes, 95,64%
64% da receita corrente comprometida com despesas correntes. Dito isso, eu gostaria muito de entender do senhor como está, porque o senhor falando pode passar a impressão, e aí eu quero confirmar se essa impressão é verdadeira, de que o Estado está numa situação confortável, de que nós não precisamos nos preocupar com reformas estruturais, não precisamos aprovar uma reforma da Previdência, de que o Estado está numa situação confortável e tranquila. Entretanto, isso seria uma dissonância com o resto dos estados brasileiros e até uma dissonância com o Tesouro Nacional, que nos avalia como em risco financeiro. Então, eu gostaria de entender do senhor como está a situação financeira do Estado diante de todos os indicadores que o senhor apresentou agora. Estamos bem? Precisamos nos preocupar? A situação do Estado acende algum alarme ou podemos ficar tranquilos, não precisamos discutir situações estruturais aqui dentro? Obrigado, deputado Bruno. Como eu iniciei a minha conversa na apresentação, quando nós fizemos a proposta orçamentária, nós estávamos em julho. Em julho, nós não tínhamos a garantia do pagamento da folha. Então, a ajuda federal em 2020, em relação à suspensão da dívida pública e a ajuda direta, fez com que o Estado tivesse... E a recuperação econômica dos nossos contribuintes, a recuperação econômica do Estado, não posso falar pós-pandemia, mas durante a pandemia, a partir de julho, fez com que a receita do Estado voltasse a níveis normais. Mas em julho, em maio nós não tínhamos certeza se nós íamos pagar a folha. Então, isso é vivido de momentos. Qual é o grande problema estrutural do Estado? Eram dívidas. Eu assumi a secretaria em fevereiro de 2018. A folha de pagamento em relação à receita corrente líquida era de 49,76. A folha de pagamento em relação à receita líquida em outubro de 2020 é 44,60. Nós estamos falando aqui de 5 pontos percentuais de redução da folha em relação à receita corrente líquida. O que fez isso? Fez com que o Estado botasse seus fornecedores em dia. Então, nós falamos de momentos. Então, o que nos preocupa daqui para frente? Nós temos o reflexo da pandemia. Nos preocupa o déficit da Previdência. O orçamento do ano que vem e desse ano está deficitário em relação ao déficit da Previdência. A Previdência, o ano que vem, é 5 bilhões e 200 milhões de reais. O déficit, dos quais 1,6 está sem cobertura no orçamento. Por que nós colocamos sem cobertura no orçamento? Para chamar atenção. Então, a situação do Estado hoje é confortável, mas amanhã pode não ser, porque a partir de janeiro volta a pagar a dívida pública integral, volta a pagar todos os compromissos integrais, mas até dezembro nós estamos deixando tudo em dia. Com relação à CAPAG, ela é medida em três exercícios financeiros. Então, o Estado entrou com CAPAG-C em 2016, e em 2021 nós vamos ser CAPAG-B, porque um dos itens que nós temos é a despesa corrente em relação à receita, ela vai baixar do 90%. Então, nós vamos conseguir a CAPAG-B com as contas desse ano. Vai medir 2018, 19 e 20. Aí nós vamos conseguir CAPAG-B. Aí, com a CAPAG-B, o Estado vai acessar financiamento. Então, deputado Bruno, nós temos que preocupar muito, sim, porque a recuperação econômica, nós também não sabemos agora se ela é uma bolha, que uma hora pode estourar. Então, de todo modo, nós estamos fazendo tudo com muito cuidado. Eu dizer que o Tesouro não tem problemas hoje ele não tem. Nós estamos botando tudo em dia, mas por quê? Porque nós não estamos pagando a dívida pública. Voltou a pagar a dívida pública em janeiro. Os senhores imaginam só uma operação, o Estado paga com o Banco of America, uma operação com o Banco of America, 55 milhões de dólares por semestre. É uma dívida que os senhores nos autorizaram já a fazer o alongamento dessa dívida com o Banco Mundial, mas eu não sei se vai ser interessante, porque o ano que vem tem que pagar 110 milhões de dólares e no ano seguinte mais 110. Só que a partir do ano 2023 não tem mais essa dívida. Então, o Tesouro vai ter 600 milhões de reais por ano só para investimento. De todo modo, em junho, nós pagamos 55 milhões de dólares para o Banco of America. Em 26 de dezembro, nós temos que pagar mais 55 milhões de dólares. Então, a situação do Estado, ela é, em relação aos outros estados, hoje, se for medir, ela está bem. Mas amanhã é uma incógnita. Se nós
perdermos a mão em relação à redução de custeio, que hoje reduzir a folha para 44,60 até outubro, isso fez com que o Estado trabalhasse na contenção da despesa e no crescimento da receita. Obrigado, deputado Bruno. Eu posso... Pode, deputado Bruno, com certeza. Vossa Excelência continua com a palavra. Muito obrigado, deputado. Eu não costumo, minha formação é em administração e planejamento, eu não costumo fazer, talvez pela experiência e pela minha vivência, eu não costumo fazer planejamento para apenas olhando o curto prazo. Por isso eu fiz essa pergunta para o senhor. A situação momentânea, ela é uma foto. O que me preocupa é o filme, é o longo prazo. E é muito importante o senhor deixar claro se nós temos desafios ou se nós precisamos nos preocupar e temos desafios, ou se nós precisamos ou podemos ficar tranquilos. Só para deixar claro, o senhor falou na sua fala que nós estamos nessa situação momentânea apenas porque não estamos pagando nosso endividamento público, parte do nosso endividamento público. Isso é importante ficar claro aqui para nós, para que nós possamos entender, até mesmo porque nós enfrentaremos, essa casa vai enfrentar debates fiscais e eu acredito que os senhores vão mandar uma reforma da Previdência ano que vem para cá, e isso, para quem defende a reforma da Previdência, por exemplo, é muito importante que nós saibamos se ela precisa mesmo ser aprovada, por exemplo, ou se o Estado tem um bom colchão financeiro, como isso tem sido repetido aqui, e nós não precisamos nos preocupar. Então, pensando no longo prazo, eu faço de novo esse apelo ao secretário para que seja objetivo na resposta. Temos que nos preocupar ou essa casa pode ficar tranquila? Bom, a Secretaria da Fazenda está fazendo o planejamento do Estado até 2035, deputado. Então, 2035 é o ano que o déficit da Previdência vai estar equilibrado, vamos dizer assim. Então, até lá, nós temos que gerenciar. O maior problema do Estado hoje é o déficit da Previdência. Então, isso nós temos que trabalhar muito forte, porque o Estado tem que prestar serviço público, o Estado tem toda uma gama de serviços públicos que ele presta, que são indelegáveis, e esses serviços eles precisam ser prestados para os servidores públicos. E hoje o maior problema do Estado é o déficit da Previdência. Mas o que o Estado está fazendo para que se planejar até 2035? Nós estamos falando o Estado nos próximos 15 anos. O Estado nos próximos 15 anos, toda ação que o Estado fizer hoje, ele tem que pensar como será o Estado em 2035. Por exemplo, agora nós tivemos eu vou exemplificar o acesso ao porto de Itapoá. Uma consultoria do Banco Interamericano orientou, em função dos estudos, de que a rodovia até o porto de Itapoá tem que ser duplicada. A Secretaria da Infraestrutura começou a fazer um processo licitatório só de recapeamento da rodovia. Em função da nossa visão de futuro de 2035, nós determinamos que a rodovia fosse duplicada. Porque em 2035, o vai e vem de contêineres em Itapoá vai utilizar toda a rodovia. Então, toda a ação que nós tomamos hoje, toda a decisão que nós tomamos hoje, nós temos que pensar como será o Estado em 2035. Então, por que nós temos que fazer isso? Porque, para que o Estado tenha uma receita acima de 8% por ano e uma despesa de, no máximo, 4% de crescimento, nós temos que fazer com que a economia cresça. E a economia só vai crescer se tiver infraestrutura, se tiver mão de obra qualificada, se tiver as contas públicas em dia. Então, é isso, deputado, é isso que nós estamos trabalhando. Nós temos um grande problema, sim, que é o déficit da Previdência. Perdão, mas o senhor não respondeu. Eu fiz uma pergunta, eu vou tentar ser mais objetivo ainda. Eu, como deputado, nós, como deputados, precisamos nos preocupar com a situação fiscal do Estado ou podemos ficar tranquilos? O senhor tergiversa, mas eu quero só uma resposta para isso. Precisamos, sim, nos preocupar com a situação fiscal do Estado. Obrigado. Senhores deputados. Presidente. Deputado José Wilton Schaefer, por gentileza. Deputado Sargento Lima, deputado Marcos Eira. Em seguida, deputado Sargento Lima. Presidente Marcos, senhores deputados, senhora deputada,
cumprimentar o secretário Paulo Eli, a toda a equipe que aqui está, mais uma vez, né, trazendo de maneira muito transparente e elucidativa a situação fiscal do nosso Estado. Eu costumo olhar sempre do ponto de partida e até onde a gente chega na caminhada. E eu acompanhei na legislatura anterior a situação fiscal do Estado. Eu vi uma Secretaria da Saúde com um déficit enorme, obras sendo iniciadas e paradas. E de lá para cá a gente tem uma grande construção. E isso tem muito da forma de gestão da atual Secretaria da Fazenda. E também começamos a observar pelo Estado várias obras sendo iniciadas com recursos próprios do Tesouro. O que foi falado aqui, a gente tem observado acontecer no Estado, no sul do Estado, contorno viário de Chapecó, Jaraguá, tantos outros lugares, obras, Tijucas, saindo com recursos próprios do Tesouro, economizados na gestão. Isso, para nós parlamentares, é algo muito importante. E mais do que isso, também o corte de despesas, né, da própria estrutura do Estado, as secretarias regionais e outras estruturas que foram racionalizadas, também gerou economia. Novos contratos feitos com redução de custo também permitiu essa situação. Então, acho que é um grande esforço. A Secretaria da Fazenda tem feito um trabalho de diálogo com o setor produtivo, isso também passou aqui pela Assembleia. A Assembleia tem sido também um fator importante nessa construção, né, desse diálogo e também votando aqui projetos, e a Comissão de Finanças, presidente Marcos, tem sido uma alavanca nesse sentido e servido de ponte entre a sociedade e o Poder Executivo, principalmente com o perfil do secretário Paulo Eli, de dialogar, de entender, né, da situação também do setor produtivo. Nós vivemos, não é só Santa Catarina, mas nós todos, uma grande incerteza para o ano de 2021. É um ano em que nós vamos fazer ele na caminhada, torcer para que as coisas aconteçam no melhor cenário possível. E temos grandes desafios aqui, sim, né, na questão da Previdência, há anos que vem sendo postergado, vai precisar ter um novo enfrentamento e um grande desafio. E, obviamente, que também, né, torcer para que a economia, para que o governo federal também possa continuar sendo parceiro do Estado de Santa Catarina, que nós possamos virar essa página. E a grande preocupação, quando a gente olha o orçamento, secretário Paulo Eli, é que tem muita defasagem em algumas áreas, em algumas secretarias bastante desestruturadas. A gente observa secretarias importantes que vão precisar ter um olhar diferenciado. Algumas foram bastante estruturadas nesse governo, notadamente na área da segurança pública, que deu um belo resultado, mas setores produtivos como a Secretaria de Agricultura, e agora a gente está vivendo uma estiagem que está penalizando aí não só agricultores, mas também o setor produtivo, com um pouco mais de 2% do orçamento estadual nesta área. E nós sabemos que é uma área que contribui com 30%, né, da receita e toda a cadeia produtiva da agricultura, da agroindústria, com 30% da receita do Estado, e é fonte de exportação muito grande. Então, tem uma preocupação quando a gente observa ali a SIDASC perdendo receita, a Secretaria não evoluindo nos últimos anos, e a pesquisa agropecuária, que tem sido importantíssima para a performance da agricultura catarinense, também não crescendo. Eu sei que nesse cenário todo, gostaria de chamar a sua atenção nesse sentido, ao passo que eu quero lhe cumprimentar, né, como deputado, pelo trabalho que tem feito até aqui, desde o primeiro ano da sua gestão na Secretaria da Fazenda até o ano atual, pela responsabilidade e pela gestão fiscal que foi desenvolvido. Eram essas minhas palavras, com essa preocupação, principalmente no setor produtivo, que precisa nós fomentar novas áreas para que no ano de 2021 a gente possa ter crescimento da receita.
Deputado Zé Milton, obrigado pelas palavras, mas até agora o Estado se preocupou mais no saneamento, criar capacidade para o futuro. Então, dívidas, quando se paga uma vez. Então, agora nós podemos começar a pensar nesse futuro. Então, a questão da insuficiência hídrica, da gestão hídrica, esse é um projeto que está em gestão junto com a Secretaria da Agricultura. Foi feita uma ajuda emergencial agora, mas tem que ser aprimorado. De todo modo, nós temos que trabalhar no projeto de disponibilidade hídrica, porque o Estado ele não tem falta d'água, ele tem a disponibilidade de água é que nós temos que trabalhar, porque nós temos água no subsolo, nós temos água nos rios, temos até enchente, então nós temos que trabalhar muito no gerenciamento da água para que não aconteçam esses momentos que estão acontecendo agora de morrer produção, ou produtores terem que vender seu gado porque não tem água para abastecer, né? Então, isso são projetos que agora a gente pode trabalhar. De todo modo, a Secretaria da Agricultura está trabalhando muito em vários projetos. A questão do combate à brucelose, que é uma prioridade, tem outros projetos em andamento na Secretaria da Agricultura. Agora eu acredito que a gente possa trabalhar nessa gestão de futuro para 2035, deputado. Senhores deputados, houve a manifestação do deputado José Milton Schaeffer, agora vou passar a palavra ao deputado Sargento Lima. Ô, Milton. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, senhores deputados, aqueles que nos acompanham, secretário Paulo Eli, muito bom dia. Né? Nós sabemos ali que o que freia a questão mesmo ali dos nossos, da melhor utilização dos nossos recursos hídricos no Estado são as questões ambientais. Né? Isso a gente sabe muito bem disso. Existe um bloqueio que não nos deixa avançar dentro dessa área, e são realmente as questões ambientais. Para explorar o nosso lençol freático, para construção e manutenção de açudes, enfim, a questão de mata ciliar, isso aí a gente está discutindo isso aí largamente. Mas eu gostaria de retornar a pergunta ali, né, de forma bem específica do que foi perguntado ali pelo deputado Bruno Souza. Me folga saber que nós temos um planejamento até 2035, isso é muito bom, mas a grande verdade é que em 2021 nós vamos começar a pagar novamente a nossa dívida pública. Né? Essa anistia que nos foi dada em 2020, lógico, ajudou o Estado, ajudou, que bom, mas a 2021 está aí. Né? Falta pouco para chegar nele lá. E tem duas coisas que são muito importantes para mim, muito importantes mesmo falar se existe um planejamento, então as perguntas são bem pontuais, senhor secretário. O que efetivamente vem sendo feito quanto à redução da folha? Isso é um assunto que nós temos que nos preocupar, reduzir a folha. É um assunto que é um pouco tabu, isso aí por se tratar também por questões até políticas, né? Mas isso tem que ser falado disso. E se a reforma, segunda pergunta, e se a reforma da Previdência que nós vamos votar, né, se Deus quiser, no ano que vem, e a gente não pode mais protelar isso aí, se essa reforma da Previdência é a mesma que aportou na casa durante o ano de 2020, porque se for a mesma, oferecer só uma resposta para a sociedade, porém sem efetividade. Essa reforma ela está muito longe mesmo de ser a ideal, aquela que nos chegou na nossa mão. Então, as duas perguntas são bem pontuais. O que efetivamente vem sendo feito quanto à redução da folha, que isso é para curtíssimo prazo, nós 2021 está aí, falta agora 2 meses para a gente poder celebrar o próximo ano, e em relação à reforma da Previdência, se é a mesma, essa não vai gerar o efeito necessário. São essas duas perguntas, senhor secretário. Obrigado, deputado. São 2 pontos importantes, a folha de pagamento. De todo modo, o Estado não está reduzindo a folha de pagamento, porque os servidores, nós teremos que mexer no Instituto do Direito Adquirido. De todo modo, hoje o Estado tem mais servidores inativos do que ativos.
A grande reforma da Previdência que foi feita em 2015 pelo governador Raimundo Colombo e pelo governador Luiz Henrique em 2008. A de 2015 foi a melhor reforma do país, tanto é que os outros estados estão copiando agora Santa Catarina. Só que, qual era o problema da reforma de 2015? Idade mínima. Meninos com 45 anos não podem se aposentar e o Estado pagar até os 90 anos a aposentadoria de pessoas que têm plena capacidade produtiva. Então, essa é a grande questão da reforma da Previdência, deputado, é a idade mínima. Então, isso vai ser discutido para... De todo modo, não é a reforma que foi mandada esse ano para cá, não será a mesma do ano que vem. Mas o ponto focal é a idade mínima, deputado. Deputado Sargento Lima, ainda com a palavra. Faltou ainda só a primeira pergunta ali, o que de efetivo, o que vem ter sido, já que tem um planejamento até 2035, o que de efetivo tem sido feito em relação à redução da folha? Assim, isso é importantíssimo, sabe? É importantíssimo a gente colocar na ponta do lápis, isso aí é essencial que a gente saiba disso. Bom, deputado, não temos como reduzir a folha. Nós não temos como demitir funcionários estáveis. Nós temos que gerenciar a folha e ter mais produtividade. Então, nós estamos repondo, por exemplo, policiais. O Estado precisa de policiais. Nós estamos repondo professores. O Estado precisa de professores. Nós estamos repondo funcionários da saúde. O Estado precisa dos funcionários dos hospitais e da saúde. Só que nós temos que fazer isso dentro de regras que não ultrapassem a capacidade de pagamento do Estado. De todo modo, o ano passado, nós já superamos o número de pessoas inativas em relação aos ativos. E nós temos que fazer... Isso vai continuar ao longo do tempo. O que o Estado está fazendo não é redução da folha, o Estado está fazendo a contenção do seu crescimento. De todo modo, nós temos que fazer reposição de pessoal, nós temos que fazer reposição de policiais, nós temos que fazer reposição daqueles servidores que são serviços inerentes ao Estado, deputado. Deputado, secretário, acredito que o deputado Lima... reforma do estatuto dos servidores, né? Ou reforma administrativa, o que é constitucional e legal. Só para fazer desculpa, só o adendo aqui. Sim. Presidente Marques, eu gostaria também de me manifestar. Sim, eu quero cumprimentar o deputado Milton Alves, que está presente, e também cumprimentar a deputada Luciane Carminati, que está presente. Vamos ouvir, eu gostaria de forma um pouco mais rápida, senhores deputados, porque nós já estamos com o tempo esgotado da participação do secretário Paulo Eli. Então, como inscrito está a deputada Luciane Carminati e deputado Milton Alves, Vossa Excelência se deseja inscrever... Deputado Milton, nós temos inscritos a deputada Luciane Carminati, em seguida, Vossa Excelência... Então, encerrada a participação com a deputada Luciane Carminati e deputado Milton Alves. Vossa Excelência, com a palavra, deputado. Então, quero cumprimentá-lo, presidente, colegas deputados, deputadas, e também quero cumprimentar o secretário Paulo Eli. É muito bom vê-lo novamente. Obrigado. Trazendo os números, né? A gente sabe da sua preocupação com as finanças do Estado e da sua competência e zelo no cuidado das finanças públicas. Eu quero fazer uma menção, porque eu tenho andado muito nesse Estado, né? Mesmo em épocas de pandemia. E aqui foi citado pelo deputado Zé Milton a questão hídrica, né? A questão da falta de água que assola especialmente a região oeste, extremo oeste catarinense. E nós lidamos com empresas públicas como a Ipagre, por exemplo, que tem uma ação direta ligada à questão da água, né? Aos nossos mananciais de água, a proteção dos nossos mananciais. Eu estou fazendo esse gancho, secretário Paulo Eli, porque me parece que quando a gente discute receita, despesa, enxugar a máquina, demitir servidor, previdência, ok. Isso é fundamental porque nós estamos tratando de gestão pública e a gente precisa ter recursos para fazer uma boa gestão. Agora, não é suficiente fazer esse debate, me perdoem, não é suficiente, porque a gente anda nesse Estado e a gente tem um modelo que ele pode gerar um desenvolvimento nas regiões muito maior. Nós temos problema, por exemplo, na fronteira de Dionísio Cerqueira com o nosso extremo oeste, com a 163, com o escoamento da nossa produção, do agronegócio, né? E me parece que muitas vezes falta um planejamento estratégico
Então, eu acho que se a gente ficar só administrando o que nós temos e não olharmos o potencial, inclusive para alavancar as regiões, e nós temos um desenvolvimento maior, nós vamos ficar enxugando o gelo, diminuindo aqui e ali. Nós precisamos ter uma atitude mais proativa, de gestão desse estado. E aí tem riquezas enormes em todas as regiões, no turismo, no agronegócio, na prestação de serviços, na cadeia, nas diferentes cadeias produtivas, a metalmecânica, né? Nos polos de saúde, como é na região oeste, e que me parece que falta uma gestão do Estado mais articulada, mais integrada, juntando todos os setores, organizações e planejando estrategicamente. Eu falo isso, Paulo Eli, porque eu não vejo um Estado que demite, que faz previdência para diminuir gastos, um Estado melhor. O Estado só será melhor se fizer isso e tiver desenvolvimento. Porque senão, afinal de contas, para que a gente tem Estado? Para que a gente tem professor pago, policial, agricultor com programas na área da agricultura? Para que serve isso? Porque a gente tem um Estado que desenvolva todas as regiões. Então, eu só faço essa observação porque senão a gente cai num debate que é só diminuir. Ok, diminuir para quê? O que tem que diminuir? O que tem que, de fato, é sobra? Aonde tem sobras? Eu acho que se a gente tem que apontar sobras, tem que apontar. Agora, o que eu percebo nas andanças do Estado é que falta policial, é que falta professores atuar. O secretário da Fazenda sabe que nós temos mais de 1.000 escolas estaduais. E por que as obras não andam nas escolas? Porque não tem engenheiro na Secretaria de Educação. Não tem engenheiros para fiscalizar, para licitar, para acompanhar essas obras. Para mim, isso é pensar a gestão do Estado. Então, eu só quero fazer essa observação, a gente não cair só no debate de diminuir, mas diminuir para quê? E o que diminui? Eu acho que tem lugares que dá para diminuir, mas outros nós temos que aumentar a estrutura do Estado. Outras a gente precisa ser mais parceiro dos prefeitos que estão tendo que pagar muita conta sozinho, né? Eu quero apenas fazer essa observação para a gente não cair aqui no extremismo, olhar o potencial que esse Estado tem e a responsabilidade que nós temos enquanto legisladores e gestores públicos. Deputado secretário Paulo Eli, em seguida também o deputado Milton Alves, se Vossa Excelência pudesse ser um pouquinho também sucinto, que nós temos que fazer a nossa reunião ordinária normal. Deputado, o secretário Paulo Eli vai ouvir o deputado Milton Alves e depois faz o comentário dos dois. Tá bom. Senhor presidente, senhor secretário, cumprimentar todos os colegas deputados da Comissão de Finanças. E pedir desculpa, presidente, nós estávamos numa reunião fora com a presidência e acabamos atrasando aqui. Mas agradecer ao secretário Paulo Eli por estar aqui num momento importante, hora de fechamento de ano, de planejamento das ações futuras, e o Estado precisa disso. E ontem nós tivemos uma reunião muito proveitosa com o secretário Paulo Eli, onde pudemos falar um pouquinho desse futuro, já que temos uma previsão bastante consistente de uma receita vigorosa, né, nesse próximo ano e com certeza a economia catarinense, como ela tem uma diversidade fantástica e é muito competitiva, a gente pode projetar um futuro e dentro desse futuro nós realmente precisamos pensar o Estado com visão de longo prazo em todas as suas áreas, todas as suas carências estruturantes, para daí sim o dinheiro chegar onde deve chegar e produzir os efeitos que nós todos esperamos para Santa Catarina. Então, esse entendimento, eu acho que todos nós temos, e a Assembleia Legislativa, secretário Paulo Eli, pode ajudar muito, a Comissão de Finanças pode ajudar muito, a experiência dos deputados, sabendo das carências micro-regionais, podem ajudar muito nesse planejamento, e eu acredito que é isso que o governo deve apresentar para a sociedade a partir do próximo ano. E é nesse sentido que nós queremos contribuir. Eu só quero fazer um pedido, secretário, com relação ao nosso orçamento, que diz respeito à comissão.
da conversa que fizemos ontem. Quando o orçamento foi enviado para cá, presidente Marcos Vieira, nós estávamos no meio da pandemia, não tinha como se prever o que ia acontecer. Hoje, a realidade projeta um orçamento melhor para o próximo ano, e o secretário Paulo Eli, né, consciente que concordou que realmente a gente pode fazer essa adequação para que o orçamento fique mais realista. Só que nós não podemos fazer a emenda aqui, secretário, pelo que a gente estava vendo, acho que tem que vir um substitutivo global de lá, porque mexe também com o percentual dos poderes. De repente, depois a gente pode conversar isso com o presidente e ajustar a forma de fazer isso no final da nossa reunião, até porque podemos definir os valores, presidente Marcos, né, os valores da receita que foram consensados já lá com o secretário, mas talvez tenha que vir um substitutivo global de lá para a tempo de nós votarmos, sem prejuízo de a gente já fazendo as outras partes, que é as indicações, né, os registros das emendas impositivas e tudo mais que já pode ser adiantado. Então, é esse pedido que eu faço para Vossa Excelência, nos colocar à disposição para contribuir nesse pós-pandemia, nessa nova realidade que a gente vive no mundo, com uma perspectiva de um desenvolvimento econômico que possa recuperar o tempo perdido. Então, todos nós trabalharmos em sintonia. Eu discuti ainda há pouco na reunião que estava, secretário Paulo Eli, nós vivemos um número muito grande de casos novos agora, e vamos viver isso até o final do ano com toda certeza, né, que o vírus está comunitário agora, ele está atingindo muita gente. O Estado fazendo a sua adequação com relação ao atendimento hospitalar, que isso é simples para fazer, porque os leitos continuam habilitados, é só reabilitar nos hospitais e fazer o trabalho, e um trabalho de conscientização da população, e nós não prejudicarmos mais o setor econômico, porque a vida e a economia têm que andar juntas. E a contaminação não está no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, a contaminação, ela está na forma com que o cidadão, presidente Marcos Vieira, está se portando. Perdeu o medo do vírus, os protocolos estão mais eficientes, tem menos casos graves, menos letalidade, então nós temos que conscientizar isso e os protocolos rígidos para a atividade econômica. Ontem eu falei aqui, a Luciane e o Marcos conhecem bem, né, o nosso balneário de Piratuba. Pô, tudo fechado aquilo lá, Marcos, não tem lógica, tudo fechado. O vírus está disseminado igual, não vai mudar, só que a cidade morre, porque depende do turista que vai lá. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que alinhar isso, secretário Paulo Eli. Isso é uma ação de governo, da Assembleia Legislativa, e nós temos que fazer isso junto, porque a sociedade espera isso de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Milton, secretário Paulo, deputado Milton Alves, Vossa Excelência toca numa questão extremamente importante. Eu vou fazer uma teleconferência com líderes da cidade de Piratuba, e Piratuba tem cerca de 5.000 habitantes, com cerca de 4.000 leitos de hospedagem. 4.000 leitos, cidade pequena, mas com 4.000 leitos de hospedagem. Já são centenas e centenas de cancelamentos de reservas para o mês de dezembro. Isso é um caos para a cidade de Piratuba. Realmente, com certeza absoluta, nós temos que rever essa posição. Mas, secretário Paulo Eli, Vossa Excelência, com a palavra para finalizar a sua participação. Obrigado, deputados. Deputada Carminati, deputado Milton Obros. De todo modo, o Estado de 2018, 19 e 20, em função da pandemia também, o Estado se preocupou mais em fazer saneamento financeiro, colocar as contas em dia, sem prejudicar os serviços e melhorar os serviços. Conta se paga uma vez só. Então, agora, daqui para frente, nós temos a possibilidade de planejar o Estado para os próximos 15 anos, levando em consideração todos esses fatores que o Estado precisa enfrentar. O principal problema que o Estado precisa enfrentar hoje, além da pandemia, é a questão hídrica. Então, esse é um esforço que o Estado vai ter que fazer, gerar capacidade para a Casan, para que ela possa fazer as obras emergenciais de disponibilidade hídrica, porque hoje a Casan está focada na questão do esgoto,
Então, nós temos que ter disponibilidade hídrica. Nós temos a questão do microbacias com a agricultura, que nós temos que reativar com o Banco Mundial e com recursos próprios também, porque normalmente se espera sempre, vamos reativar com o Banco Mundial e, enquanto isso, nada acontece. Então, isso nós temos que trabalhar. A deputada Carminati tem razão, nós temos que realmente trabalhar em todos os setores, o Estado tem que prestar os melhores serviços e aumentar a sua capacidade de atender o cidadão. Isso é para isso que o Estado está presente, né? Para isso também é a justificativa do Estado. Deputado Milton Alves, em relação à adequação da receita, nós vamos aí trabalhar em conjunto. Com relação, porque em julho, quando nós fizemos, não se tinha a previsão em função da pandemia, nós fizemos uma receita dentro da técnica de previsão daquele momento. Acreditamos realmente que a receita do ano que vem ela vai ser um pouco melhor do que a prevista, em função também da alta capacidade da Secretaria da Fazenda em buscar recursos, e a Fazenda está se equipando para realmente cobrar melhor os seus tributos. E nós temos a outra questão, que o senhor sabe muito bem, que a Assembleia participou muito. A recuperação econômica do Estado está na segurança jurídica das empresas, o senhor sabe muito bem. Nós vamos sair da discussão tributária dos medicamentos, higiene, beleza e produtos e bebidas quentes agora a partir de janeiro também. A redução da alíquota de 17% para 12% vai fazer com que o Estado tenha um ganho de receita substancial no ano que vem, porque as empresas catarinenses vão vender mais em função disso. As malhas fiscais e a autorregularização também vão dar capacidade maior de receita. A saída da substituição tributária vai dar maior receita para o Estado. A nomeação dos 90 fiscais também ajudou bastante. De todo modo, aumentando a previsão da receita, automaticamente aumenta a despesa, porque a despesa está vinculada à receita. Vai aumentar a despesa com os poderes, vai aumentar a receita a despesa com saúde, com educação. Mas aí eu tenho uma questão que é importante, nós temos que cumprir o teto de gastos, tanto nos poderes quanto no executivo. Então, nós vamos aumentar a receita, sim, nós vamos ajudar, mas esse recurso tem que ser alocado em investimento. Então, isso eu preciso que seja alocado em investimento, porque senão nós vamos descumprir o teto dos gastos, porque o aumento da receita vai ser muito maior do que a inflação. Então, e a nossa despesa de custeio, ela está vinculada à inflação, ao IPCA. Então é isso, senhor deputado, obrigado. Se tiver mais alguma pergunta. Senhores deputados, agradecemos a presença do secretário da Fazenda, secretário Paulo Eli, bem como também da sua assessoria. Vamos suspender a reunião por até 5 minutos para que possamos fazer com que o secretário possa se ausentar. Então, suspenso por até 5 minutos. Mas peço aos deputados que fiquem no link, por favor.